dízimos e ofertas, trazendo para essa realidade de dízimos e ofertas da nossa vida financeira. Mas eu quero ministrar assim na íntegra essa palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração, porque creio que é uma palavra para a igreja, para a minha vida, para a sua vida nesses dias. E eu quero trazer uma palavra sobre o tema restituindo minha credibilidade. Amém? Vamos dizer, restituindo minha credibilidade. Restituindo minha credibilidade. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, 29. Crônicas 29, 28 e 29. Você fica aí, nós vamos ler alguns versículos. Restituindo minha credibilidade, 2 Crônicas 29. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Vamos ler a princípio do versículo 1 ao versículo 6. Depois, no decorrer da mensagem, nós estaremos acompanhando mais alguns versículos. 2 Crônicas 29, do 1 ao 6. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No ano primeiro do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram, desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Amém? Aí no capítulo 28, dá só uma olhadinha em alguns versículos. No 16, por exemplo, no capítulo 28. Naquele tempo mandou o rei Acais pedir aos reis da Síria que o ajudassem. Pois vieram de novo os edomitas e derrotaram a Judá. Também os filisteus deram contra as cidades da campina. Versículo 19. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acais, rei de Israel. Porque este permitira, estou lendo 19, que Judá caísse em dissolução, e ele de todo se entregou à transgressão contra o Senhor. Veio a ele Tiglat-Pilneser, olha aí, Glorinha, bom nome, viu? Tiglat-Pilneser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto em vez de fortalecê-lo. Porque Acais tomou despojos do 21, da casa do Senhor, da casa do rei e dos príncipes, e os deu ao rei da Síria, porém não o ajudou. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acais. Vamos ler o 22 de novo? No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acais. Queridos, o Douglas, tira esse, eu estou uma crisezinha de alergia abençoada e esse ar vai prejudicar mais ainda. Obrigada. Isso. Deixa para os irmãos aí se refrescarem. Irmãos, restituindo a minha credibilidade. Antes de entrarmos especificamente no texto aqui, sobre a vida de Ezequias, de seu pai Acais, eu quero te dizer algo nessa manhã. Eu quero que você entenda o propósito desta palavra. Porque restituindo a minha credibilidade.
Porque eu quero te dizer que o Deus que nós servimos e que está vivo é um Deus de redenção. Amém? Ele é um Deus de redenção. O que significa isso? Não importa quem você foi, não importa o que você viveu até aqui, não importa o que você fez, Ele é Deus que te redime, que redime a minha vida, a sua vida, e quando Ele entra na nossa vida, é antes e depois, é uma nova história, é um novo tempo, e não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Esse é o propósito de Deus na nossa vida, é restaurar a credibilidade, restaurar o altar, restaurar a nossa vida, não importa o que vivemos até aqui. Talvez dentro da sua família, você tenha enfrentado durante muitos anos o descrédito. Ninguém acredita mais, ninguém confia mais. Quando você fala, as pessoas riem. Quando você diz alguma coisa, as pessoas não acreditam ou zombam até. Enfrentamos zombarias e temos que reconhecer, porque reconhecer faz parte do processo de cura e de libertação, amém? Temos que reconhecer que muitas das atitudes que eles têm para conosco hoje são frutos de atitudes erradas nossas. São colheitas, né? Por falta de sabedoria, por falta de orientação, nós agimos de forma a plantar certas imagens sobre nós, certos, vamos dizer assim, certas estigmas sobre a nossa vida, por causa de atitudes nossas mesmo, por causa de posicionamentos errados, por causa de escolhas erradas. E aí a gente ficou conhecido na família como aquele, se te pedir dinheiro, não empresta que ele não paga. Não é verdade? Mas é verdade, porque uma vez você fez isso, você pediu emprestado, não pagou, ele deu satisfação e deixou para lá. Então, é um estigma fruto de quê? De uma semeadura. Muitas vezes, não chama fulano não, porque ele só bota defeito em tudo. E por muitas vezes somos realmente aqueles críticos de plantão, que somos, criticamos tudo, falamos mal de todo mundo, tudo tem um defeito, tudo. Nem percebemos que estamos agindo dessa forma, mas somos realmente pessoas que estão sempre criticando, que quando as pessoas estão perto de nós, elas não conseguem se sentir bem, porque nós estamos sempre apontando o dedo e dizendo que está errado. E uma vez eu ouvi uma frase tremenda que dizia que a grande resposta da minha vida não é como eu me sinto, é como as pessoas se sentem quando estão perto de mim. Essa é uma grande resposta para a minha vida, de quem eu sou realmente e do que Deus tem feito na minha vida. Não é como eu me sinto, se eu me sinto bem, se eu estou feliz, Não. A grande resposta da minha vida é como as pessoas se sentem quando estão perto de mim. Isso é tremendo, né? Isso é tremendo. Como eu as faço sentir-se humilhadas, melhores, piores, envergonhadas, diminuídas, sabe? Especiais. Como as pessoas se sentem quando estão perto de mim? Ao chegar perto de mim e ao sair, o que elas carregam? Como elas saem? Elas chegam ruins e saem piores? Ou elas chegam piores e saem melhores? Essa é uma grande resposta. Porque Deus quer usar a nossa vida. Amém, queridos? Deus age na terra através de pessoas. Deus quer usar. Diga, Deus quer usar a minha vida. Talvez você diga, mas pastor, eu estou precisando de tanta coisa. Tem tanta coisa. Como é que Deus vai usar a minha vida para abençoar alguém? Eis a questão. É dando que se recebe. Tem gente que não recebeu bênção ainda porque ainda não entendeu o princípio de Deus. Eu vou receber sim, à medida que eu dou. À medida que eu esqueço, coloco um pouquinho de lado as minhas questões pessoais, os meus problemas e digo, Senhor, eis-me aqui para ouvir alguém, para chorar com alguém, para ligar para alguém, falar, cara, estou mal, estou passando tudo isso e Deus ainda quer me usar, sabe? Ainda chega alguém pior do que eu para falar alguma coisa e Deus quer te usar para ouvir. Porque se você diz assim, meu irmão, olha só, vamos fazer o seguinte, nem começa, senão eu vou começar a chorar junto contigo, que eu estou pior do que você. Irmãos, Deus não aceita uma atitude como essa. É dando que se recebe. E quando às vezes você está no maior vale, é o momento que Deus mais te usa.
chegam pessoas com problemas maiores ainda, chegam pessoas com questões ainda, às vezes até igual a sua, e Deus ainda te usa. E aí você começa a falar para a pessoa, e quando você fala assim, Deus, é tudo que eu precisava ouvir. O Senhor, né, está falando para essa pessoa tudo que eu precisava ouvir. Mas enquanto você está falando, Deus está derramando sobre a tua vida, Deus está enchendo, Deus está te fortalecendo. Queridos, é assim que Deus trabalha, é assim que Deus age. Então nós precisamos entender que Deus é um Deus que restaura. Deus é um Deus que redime. Não importa o que a gente viveu, não importa os rótulos que nós tínhamos ou que ainda temos, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, né? Rótulos de pessoa difícil, de pessoa nervosa, de pessoa estressada, né? Rótulo de pessoa implicante, rótulo de pessoa descontrolada, rótulo de pessoa que não tem controle financeiro, de pessoa que está sempre devendo, de pessoa que só vive enrolado. Não importa. Jacó chega no encontro com o Senhor sendo um enganador, mas ele sai dali como Israel, pai de muitas nações. Amém? Como Israel, ele sai dali como Israel, transformado pelo Senhor para ser o pai das 12 tribos. Então, queridos, não importa quando chegamos diante do Senhor, Ele tem redenção para a minha e para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Você pode dar essa palavra para o teu irmão, diga: o Senhor tem redenção para a minha e para a sua vida. Quem era Raabe? Quem era Raabe, gente? Uma prostituta. E a mulher samaritana? Quantos maridos? 5. E o que ela tinha agora? Não era dela, era de alguém. Se não era dela, era de alguém. Não é verdade? Se a gente for acompanhando isso, quem era Zaqueu? Para o Senhor entrar na casa dele e mudar a vida dele. Um coletor de impostos muito mal falado na época, muito mal falado pelos seus abusos, né? Pelas suas extorsões. Esse homem, o Senhor alcançou. Esse homem de péssima reputação entre os judeus. Quem era Gideão? Diga, um covarde. É verdade. O homem para correr, né? De tudo para se esconder. E o Senhor, tu é homem valente. Não, Senhor, não sou não, o Senhor está enganado. Mas você é homem valente, eu vou te usar. Não, Senhor, vou procurar outro. Tem tantos na minha casa, na casa de meu pai. Eu não. São esses homens. Jefité, filho de uma prostituta. Quantos e quantos homens o Senhor alcançou com redenção, o Senhor restituiu. Diz a Bíblia que o Senhor alcançou Maria Madalena, da qual saíram 7 espíritos malignos. Alcançou alguém endemoniado. Meu Deus, que coisa tremenda. O que o Senhor não pode fazer por mim e por você. Amém, queridos? Pela minha e pela tua vida. Glória a Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de redenção. O nosso Deus é um Deus que muda a nossa vida. E nós somos antes e depois dele. Tá? São essas pessoas que eu citei, foram homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Foram pessoas usadas por Deus, porque a obra de redenção alcançou as suas vidas, independente do histórico que elas carregavam até ali. Amém? Mas nessa manhã eu estou falando aqui sobre quem? Ezequias. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. 25 anos. E Ezequias vem de um histórico, vem de uma descendência extremamente complicada. Nós voltamos um pouquinho no capítulo 28 e vimos quem era o pai de Ezequias, Acais. Olha, nós vimos as coisas terríveis que este homem fez. Homem terrível, homem que se afastou do Senhor. Irmãos, ele pegava os utensílios da casa do Senhor para fazer aliança com o filisteu, achando que esses filisteus, o rei da Síria, iria socorrê-lo nas suas guerras. É tão fácil criticar a casa, mas quantas das vezes nós também não fazemos isso? Não tiramos aquilo que é do Senhor para fazer alianças, achando que de lá vem o nosso socorro, de lá vem a nossa saída. Né?
Muitas vezes pegamos dízimo que é do Senhor para investir em coisas, em situações que achamos que dali virá a nossa saída, dali virá o nosso socorro na hora da guerra. E a Bíblia diz assim: naquele tempo mandou o rei Acais pedir aos reis da Síria que o ajudassem. Versículo 20: veio a ele o rei da Síria, porém o pôs em aperto. Olha o versículo 20 do capítulo 28. Porém o pôs em aperto em vez de fortalecer. Ele pega o que é do Senhor, dá para o rei da Síria, né? Espera, o cara até veio, mas botou ele mais aperto ainda. Ao invés de ajudar, atrapalhou mais ainda. Porque quando a gente está indo numa direção errada, quando a gente está tomando posicionamentos errados, não tem como uma coisa dar certo. E é para isso que nós precisamos caminhar em direção ao conserto. Toda a Bíblia é uma Bíblia voltada para a restauração, para conserto, para, sabe, a restauração da intimidade e do relacionamento de Deus com o homem. Não é assim? A restauração, ao homem caído que é restaurado, que é colocado novamente diante de Deus. E nós, em nossa vida natural, precisamos caminhar em direção à restauração, à restituição da nossa credibilidade dentro da nossa casa, a nossa credibilidade profética, a nossa credibilidade diante das pessoas, no nosso trabalho, no nosso convívio social, a nossa credibilidade diante de Deus. A nossa credibilidade precisa ser restaurada. Então, Ezequias vem nessa história de um pai que se enrola cada vez mais. Diz aqui: no tempo da sua angústia, versículo 22 do capítulo 22, do 28, no tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor. Meu Deus, o que se espera? Que no tempo da angústia, a pessoa se quebrante, pelo menos na angústia. É ou não é verdade? Que no tempo da angústia, a pessoa se quebrante, se volte para o Senhor, mude a sua vida, mude o seu comportamento, vá em direção a uma melhora. Mas você conhece gente assim que no tempo da angústia ele piora, ao invés de melhorar? No tempo da angústia, ao invés dele buscar, melhorar, crescer, continuar em direção ao alto, ele piora. Ele se afasta ainda mais do Senhor. E muitas vezes o Satanás, que é um aproveitador, um oportunista, vem com frases tipo, né? Deus não me ouve, Deus não quer me abençoar, eu cansei de esperar pela promessa, não quero mais saber, não quero mais servir ao Senhor. Se afasta na hora da angústia, ao invés de se aproximar. Eu estava lendo um livro essa semana que ele falava sobre o vale e o topo. E ele dizia que o vale não é lugar de tomarmos decisões, porque decisões tomadas debaixo de crise serão sempre decisões precipitadas, infundadas, né? Porque quando você tem que esperar a coisa melhorar, aqui embaixo a tua visão é muito limitada para que você tome decisões que mudem o quadro da tua vida. Vou fazer isso, vou. No vale é hora de perseverar naquilo que você já tem feito, pagando preço, crendo, orando. Quando você chega ao topo, aí é a tua visão. Quando as coisas estão bem, quando as coisas foram para o lugar que é o topo, né? Olha a tua visão. Aí sim. Então ele fez um quadrinho assim muito interessante, onde ele fazia assim, né? Aí aqui embaixo, nessa curvinha, ele colocava perseverança. Aí quando chegava no topo, decisão. Perseverança, decisão. Perseverança, decisão. Que coisa tremenda, né? Então, quando vier o momento de vale, é hora de eu perseverar na decisão que eu tomei aqui no topo. É hora de eu perseverar ali, perseverar e só tomar outra decisão quando aquela situação estiver. Quantas decisões precipitadas, frutos de angústia, como o rei Acais aqui tomou, que o afastou mais ainda do Senhor. Mas eu não quero falar do rei Acais. Eu quero falar que ele era pai de um jovem chamado Ezequias. Um jovem. Esse rapaz sobe ao trono aos 25 anos de idade, tendo visto tudo de péssimo, exemplos péssimos, mas ele decide fazer diferente.
E eu quero te dizer uma coisa: você tem escolha. Não justifique o que você vive ou o que você faz na atitude dos outros, porque nós sempre temos uma escolha. Esse menino cresceu vendo isso. Ele poderia dizer: mas foi o que eu aprendi, foi o que eu recebi. Mas ele decidiu trilhar outro caminho. Ele olhou para o seu pai e falou assim: não serve como referencial para a minha vida. E para onde e para quem você tem que olhar hoje e dizer: não serve de referencial para a minha vida? Não adianta, não vai justificar diante de Deus, dizer: Senhor, olha aqui, olha o pai que tu me deste, olha o lugar que eu nasci, olha o que eu passei. Ei, tem cura, na mesa do Senhor tem cura, tem libertação, tem amor que não recebemos, tem o perdão, tem tudo à nossa disposição para nos dar direito a uma outra escolha. Amém? E no reino de Deus existem referenciais para que possamos olhar, focar na nossa vida. Talvez você seja um daqueles que ainda olha para a igreja e diz: a igreja está mal, a igreja está assim. Meu irmão, eu não professo isso, eu não declaro isso, eu não creio nisso. A igreja continua forte e ativa. Ainda tem 7.000 que não se dobraram. A palavra do Senhor está sendo pregada em tempo e fora de tempo. Nunca se pregou tanto o evangelho na televisão, em tudo qualquer lugar, com tanta liberdade. Há uma liberdade tremenda no Brasil para pregarmos o evangelho. Glória a Deus por isso. E a igreja do Senhor está forte e ativa. E anda dizendo: a igreja está doente, a igreja está isso, a igreja está aquilo. Está olhando para os referenciais errados. Olhe para os referenciais certos e você terá outra declaração sobre a igreja. Olha para quem está servindo ao Senhor com alegria, com a essência da palavra, sabe, sem se dobrar. E você terá um outro referencial sobre o que está acontecendo com a igreja. Amém, querido? Você crê nisso? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia! Então você tem uma escolha. E Ezequias fez a sua escolha. Ezequias fez a sua escolha. Diz aqui no texto que ele andou em todos, versículo 2 do 29, fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ué, mas o pai dele não era Cais? Irmãos, é assim, vai procurando, você elege os teus referenciais, vai procurando. Ele olhou, procurou e falou: já sei, meu referencial de rei será Davi. Esse será o meu referencial. E Deus tem levantado referenciais nessa geração. E Deus quer nos levantar como referencial para essa geração. Amém? Querer referenciais é bom pra caramba, mas você quer ser um referencial nessa geração? Você quer ser um referencial dentro do teu trabalho? De alguém olhar para você e falar assim: esse cara é meu referencial. Esse cara, eu olho para ele, eu quero ser como ele quando crescer. Não é assim? Que coisa boa! Ser um referencial dentro da sua família. Tudo que acontece na família fica bem pesado, né? Mas é bom. Tudo que acontece na família, vem falar com a gente. Vem falar com a gente. Mas é porque você é referencial. Amém? Você é referencial. Deus está te levantando como referencial dessa geração. E ele olha para Davi como seu referencial. Irmãos, que coisa, né? No contexto natural, na roda natural das coisas, quem deveria ser o juizado aqui da história? Acais, o mais velho, ou o jovem Ezequias? Quem deveria ter juízo aqui na história? Não é verdade? Quem deveria, né, ter a sabedoria, ter a direção, ter tudo isso aqui? O mais velho. Irmãos, não depende da idade. Tem velho burro e empacado. E tem jovem sábio. E tem jovem burro e empacado. E velhos sábios. Não tem nada a ver com a idade. Às vezes a gente fala assim: vou fazer um monte de besteira na minha juventude, quando eu ficar mais velho eu resolvo tudo. Vamos usar aquele evangelho de
antigamente, né, Michel? Espero que dê tempo. Espero que você chegue lá. Espero que dê tempo. Espero que você tenha a oportunidade de consertar isso. Não é verdade? Irmãos, não depende da idade. Você conhece alguém assim? Cabeça dura? Não muda. A idade passa, a idade vai, não adianta. Tu acha assim, não, quando ficar mais velho vai melhorar, mas não melhora, só piora. Empaca cada vez mais a caixa, empacou cada vez mais. Quanto mais velho ele ficava, mais doido, mais empacado ele ficava. Só Jesus na causa. E nós temos que entender que enquanto se está vivo, é tempo de aprender, de crescer e de mudar. Amém, queridos? Quem parar de aprender, para de crescer, está pronto para morrer. Esse negócio, não, já tenho idade, isso aqui eu não mudo mais não. Eu penso assim, pronto. Não, nessa idade aqui eu não mudo mais nada, está errado. Se aprender, mas eu fiz errado 40 anos, vai fazer errado mais os 40 que faltam? Ou 50, ou 60? Não, é tempo. Não importa a idade que você tem que entender que é tempo de mudança. Seja jovem, seja mais velho, mas eu pensei assim a vida toda. Pensou errado a vida toda. É tempo de mudar e de viver o novo de Deus. Amém, queridos? E existem jovens tolos, é verdade, a gente acha um monte na Bíblia, mas também existem jovens sábios como Ezequias. Amém? 25 anos. Olha o que esse rapaz fez, gente. O referencial que ele tinha dentro de casa, do avô que era outra lenha, do pai que era, sabe, um problema. Esse menino, que coisa mais linda a atitude dele. Primeira coisa que a gente vê que ele faz aqui, ó. Versículo 3. No ano primeiro do seu reinado. O que está escrito aí? No ano primeiro do seu reinado. O que é mais? No primeiro mês. Abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Você sabe o que ele fez, meu irmão? Ele disse assim, ó, não é amanhã, não é depois da manhã, não é daqui a um mês, não é daqui a um ano, é agora. Eu vou restituir a credibilidade, eu vou restituir a presença do Senhor na minha vida, eu vou mudar esse quadro, é agora. Amém? Primeiro mês, primeiro ano, primeiro mês, ele não pensou duas vezes, ele não ficou protelando, não, eu vou mudar, daqui a 6 meses, não, ano que vem eu melhoro, ano que vem eu resolvo isso, não, é agora. E a palavra do Senhor para nós nessa manhã, para mim, para a sua vida, é agora. A obra que o Senhor quer fazer na tua vida é agora. A libertação é agora, a cura é agora, o abandonar o pecado é agora, abandonar vícios é agora, não é amanhã, não é mais 2 meses, 3 meses, é agora, irmãos. Amém? O compromisso com Deus é agora. O restituir a credibilidade é agora. O que você precisa fazer para restituir a tua credibilidade? Dentro da tua família, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, pois o Senhor está dizendo para você, é agora. Restituir a tua voz profética, a tua credibilidade profética, é agora. Não é amanhã, não é depois da manhã, é agora. Então a primeira coisa que eu aprendo com Ezequias, diga comigo, é agora. Ele repreende da vida dele todo o pecado de procrastinação. Empurrar com a barriga e levar. E a Bíblia chama isso de pecado, procrastinação. É agora. É tempo. É tempo de mudança. Primeira coisa, é agora. E esse agora, irmãos, não é apenas para abandonar o pecado, para transformar a nossa vida, porque muitos já fizeram isso. Muito desse é agora é tempo de estudar. É agora. É tempo de trabalhar. É agora. Não é verdade? Coisas que a gente vai o quê? Protelando. É tempo de abandonar certas amizades. É agora. Não é amanhã, depois da manhã. É agora. É tempo de romper. Você concorda nisso? Diga, é meu tempo de romper. Irmãos, início de ano, é agora. Tome decisões que vão abençoar todo o restante do teu ano, amém?
Declare, é agora. Posicionamentos adiados, é agora. É dentro do agir de Deus. E ele faz a primeira coisa, abriu as portas da casa do Senhor. Primeira coisa, trazer o Senhor para a situação. Tinha um monte de coisa para resolver nesse reino. Mas Ezequias entendeu que esse monte de coisa se resolveria, né, somente com a presença do Senhor. Então a primeira coisa que ele faz, eu tenho um monte de coisa para resolver, mas eu não vou conseguir resolver nada disso sem o Senhor na minha vida. É reconhecer, é voltar-se para o Senhor e dizer, Senhor, é agora que eu preciso largar isso, eu preciso abandonar aquilo, eu preciso me posicionar nisso, mas eu reconheço que eu não vou conseguir nada disso sem o Senhor. Reconhecer, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, me ajuda nesse processo de restauração, nesse processo de restituição da credibilidade. Senhor, me ajuda. Você pode dizer isso? Senhor, me ajuda nesse processo de restituição da minha credibilidade. Me ajuda, Senhor. Diga, dependo de Ti, Senhor. Amém? Primeira coisa, ele se volta para o Senhor. Ele reconhece o que diz o Salmo 84, Senhor, mais vale um dia na tua casa do que 1000 fora dele. Compromisso com o Senhor, querido. Voltar-se para o Senhor, estar firme na igreja, e se você é visitante, não é estar firme nessa igreja, na igreja que o Senhor te plantou, mas estar firme, estar compromissado com o Senhor, ter compromisso com Deus, não é vou quando quero, quando dá vontade, quando dá na telha, quando sobra tempo, compromisso com Deus, porque se eu quero Deus que tenha compromisso comigo, eu preciso ter compromisso com Ele. Eu quero Deus que tenha compromisso comigo todos os dias da minha vida, que me abençoe, que me proteja, que me guarde, eu faço a lista, mas eu não quero semear esse compromisso com Ele. Então precisamos entender isso, firmar a nossa vida. E ele diz que ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Consertou o que estava errado. E fala da porta. Porta é o lugar por onde entra e por onde sai. A primeira coisa que Ezequias cuidou ali foi daquilo que estava entrando na vida dele e daquilo que estava saindo da vida. Ele entendeu que todo o resto dependia dele se voltar para o Senhor e restaurar as suas portas. Vigiar, restaurar, prestar atenção naquilo que entrava e naquilo que saía. Isso significa separar, restaurar as portas, selecionar o que entra e o que sai da sua vida. O que entra, janelas da alma. O que você anda vendo? O que você anda ouvindo? O que você anda tocando? Os nossos 5 sentidos são as nossas janelas da alma. São as portas de entrada. Restaurar é entender o que tem entrado, que não tem edificado, que não tem me aproximado dessa restituição da minha credibilidade, das promessas de Deus para a minha vida, e não passa nisso. O que tem saído das portas? O que você tem falado? O que você tem declarado? Qual tem sido as suas atitudes frente às situações que estão diante de você? A tua reação. Como você reage? Como você age? O que você fala? Então a porta fala do que entra e também do que sai. Só que nós entendemos que está tudo totalmente o quê? Interligado. Porque daquilo que eu me alimento é exatamente o alimento que eu vou ter para dar. Né? Quanto mais eu me encho de Deus, mais de Deus eu tenho para dar. Quanto mais eu me encho do mundo, muito, na hora de dar, na hora de falar, na hora de agir, eu vou agir por quê? Com aquilo que eu estou cheio, com as coisas do mundo. Então, restauração de credibilidade. Primeiro, restaure as suas portas. Determine, diga comigo, é agora. Depender do Senhor, restaurar minhas portas. Diga, a partir dessa manhã. Feche os teus olhos, diga, a partir dessa manhã. Senhor Jesus, me ajuda a restaurar as minhas portas, a vigiar o que entra na minha vida e o que sai
da minha vida. Restaura, Senhor. Repara, Senhor, as minhas portas, em nome de Jesus. Se você recebe, dá um aplauso ao Senhor. Vamos lá. Então, nós vamos continuar aqui um pouquinho. Vamos lá? Vem, queridos. O que mais que ele fez? Versículo 4. Vamos lá. Versículo 3 nós já lemos, né? Ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Versículo 4. Trouxe e os ajuntou, que era a praça principal. O que Ezequias faz aqui? Diga. Ele restaura o princípio da autoridade espiritual. Amém? Ele traz de volta quem? Sacerdotes e levitas. Ele restaura na sua vida o princípio da autoridade espiritual. Acais não ouvia mais ninguém. Não havia profeta que conseguisse ter voz com Acais. Por mais que Deus, pela misericórdia, você vê aqui, depois você lê a história toda, mandasse profetas com mensagem para Acais, se arrepende, Acais conserta, Acais resolve. Ele tinha tapado os seus ouvidos para a autoridade espiritual, para a voz profética da autoridade espiritual na sua vida. E a restauração de Ezequias começa por alguns pontos que nós já vimos e passa agora também pela restauração da autoridade espiritual. Ele restaura os sacerdotes, os levitas. Irmão, você precisa ter um pastor na tua vida. Diz, não, um dia eu vou numa igreja, outro dia eu vou na outra, tá bom, vou recebendo, liga a televisão, recebo de Deus. E que cobre tua vida? Debaixo de que cobertura? Dentro de que exército você está? O pastor Márcio sempre fala isso e é algo tremendo. Sozinhos somos um soldado. Juntos nós somos um exército. Sozinho você é um membro. Juntos nós somos um corpo. E existem coisas que quando a Bíblia diz que não vai prevalecer, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, como igreja do Senhor. Contra a minha e a sua vida, sim. Nós somos igreja juntos. Então precisamos entender o princípio da autoridade espiritual. Entender, restaurar isso na nossa vida. Você, por algum motivo, vai sair de uma igreja e ir para outra. Irmãos, aprenda a fechar os ciclos na tua vida. Vai lá, procura um pastor. Pastor, eu estou saindo. Mas eu vou ouvir um monte de coisa. Ouve calado. Apenas diga obrigada por tudo. Que esse tempo que eu passei, que foi uma vez, muito obrigada. Mas eu tenho uma direção de Deus e eu estou indo. Ponto. Saber fechar os ciclos, saber caminhar debaixo de autoridade. Tem gente que está debaixo de uma autoridade espiritual, aí muda para outra e o outro não sabe. Aí muda para outra e já está debaixo de quatro e de nenhuma. Na verdade. Então precisamos aprender a fechar os ciclos na nossa vida. Precisamos aprender, sabe, a caminhar debaixo de autoridade espiritual. Até um pastor, alguém que sabe que eu estou vivendo, que eu estou passando, que ora pela minha vida, que cobre a minha vida. Saber que eu estou num exército, que eu tenho uma igreja que pode estar orando e cobrindo a minha vida. Isso é tão tremendo, queridos. Satanás tem tentado roubar isso de nós. Por quê? Decepções. Decepções. Mas eu sofri isso naquela igreja. Mas eu já passei isso. Eu não quero mais saber de igreja, que eu já sofri tanto. Tem 7.000 que não se dobraram. Para de olhar para referenciais errados. Isso não nos justifica diante de Deus. Elias tentou falar isso para Deus e Deus falou: Elias, não vou nem te ouvir, porque tem 7.000 que não se dobraram. Elias, Senhor, só eu fiquei. Cadê os teus profetas? E Deus falou: Elias, vou nem te dar ideia. Tem 7.000 que não se dobraram. Amém? E nós precisamos decidir olhar para referenciais de Deus e continuar caminhando e restaurar na nossa vida, diga, o princípio da autoridade espiritual. E mais, queridos, quando ele fala que traz sacerdotes e levitas, é também a restauração da palavra e do louvor. Amém? O que vai nos fortalecer na nossa caminhada de restauração da credibilidade é o quê? Palavra, louvor, sabe? É isso que vai trabalhando, mexendo,
Coisas assim que... Quantos aqui, uma frase que ouviu às vezes uma pregação fez uma grande diferença na tua vida? Não é assim? Irmãos, a gente vem na igreja para ouvir uma frase. Às vezes não é na palavra, uma música. Você chega aqui, aquela música, você acaba naquela música do início ao fim de chorar, porque aquela música ali Deus usou aquele louvor para ministrar tudo aquilo que você precisava no teu coração. É uma verdade. Eu já vivi isso aqui, irmão? Só eu não. Então, é o caminho da restituição da credibilidade da nossa vida, vai passar não só pela autoridade espiritual, mas também o que? A palavra e o louvor na nossa vida. Então diga comigo, é agora. É agora. O que vem depois? Diga. Trazer o Senhor para a minha vida, restaurar minhas portas, restaurar a autoridade espiritual, palavra e louvor. Versículo 5. O que ele fez agora, irmãos? Ouve, ó levitas, santificai-vos. Santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário toda imundície. É tempo de santificar. Amém? A santificação é caminho para a restituição da minha credibilidade. A santificação é um caminho que eu vou ter que percorrer para que a minha credibilidade seja restaurada e restituída. Amém, queridos? Glória a Deus. Santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Sede santos porque eu sou santo. Deve ter uma orelhinha, se achar o justo, porque quando a gente se acha o justo, a gente já está pecando, né? Porque a gente não é, justo é Ele. Então, é buscar, é caminhar em santidade, é lutar todos os dias, é lutar contra a minha carne e permanecer ali santo. E diz aqui que para eu ser santo, eu preciso tirar toda imundície. Diga assim, limpeza, faxina. É verdade, é olhar aqui, ó, e fazer uma faxina, tirar toda imundícia, sabe? Tudo que é pecado, prostituição, pornografia, tudo que não serve, tudo que está aqui dentro de mim, que eu sei que me afasta do Senhor, eu vou limpando, eu vou tirando ódio, rancor, mágoas. São coisas, ó, imundícias que eu vou ter que ir tirando da minha vida, santificando a minha vida, para que eu possa restituir a minha credibilidade. Versículo 10 diz que ele fez aliança com o Senhor. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel. Faça uma aliança com o Senhor, amém, queridos? Eu não estou te pedindo, faz uma aliança com homens, faça uma aliança com o Senhor. Irmãos, o que funciona na nossa vida é aliança com Deus. Eu falo isso até nos casamentos. O que funciona no casamento é a aliança com Deus. A minha aliança com Deus, de fidelidade a Ele. Aí sim. Mas a minha aliança com Deus. Amém? Então, a aliança com Deus, a aliança de fidelidade no seu casamento, a aliança de fidelidade, sabe, no ministério, nas coisas que Deus tem colocado na tua mão, aliança com Deus. Ele fez uma aliança com Deus. Versículo 11. Eu vou parar por aqui porque desligaram lá, né? O que aconteceu? Versículo 11 diz assim, olha o versículo 11 aí, queridos, comigo. Olha que coisa tremenda. Filhos meus, não sejais, Ezequias falando, negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Eu quero, já terminando, falar desse tópico. Que Ezequias, dessa atitude que Ezequias tomou para restituir a sua credibilidade, ele decidiu acabar com a negligência. Que coisa tremenda. Ele decidiu acabar com a negligência. Acabou com a negligência.
Queridos, isso é algo tremendo. Nós precisamos tirar a negligência da nossa vida. Nós precisamos abandonar isso. Não podemos ser negligentes no nosso trabalho, com aquilo que Deus colocou na nossa mão. Não podemos ser negligentes no servir ao Senhor, naquilo que o Senhor colocou na nossa mão. Nós não podemos ser negligentes com os nossos filhos, no nosso casamento, na nossa casa, na maneira de tratarmos. Toda negligência precisa sair da nossa vida em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? A negligência, ela é tão destrutiva que o Senhor Jesus trouxe uma parábola só para tratar dela. Que parábola foi essa? Parábola das 10 virgens. Das 10 virgens. Todas eram virgens. Então qual era o problema? Algumas eram negligentes e ficaram de fora da promessa, da bênção, por causa da negligência. Negligência é algo tão sério que pode nos privar da promessa que temos direito, da herança que temos direito. Não foi assim que aconteceu na parábola? Todas eram virgens, todas eram aptas, mas a negligência fez com que algumas ficassem de fora. Queridos, precisamos de reservas para os momentos de carência na nossa vida. Os momentos de carência certamente chegarão. E aquele que não é negligente tem preparado reservas para esses momentos. Amém? Chegou o momento de carência delas, o óleo acabou. Acabou o óleo. Havia uma falta. As prudentes tinham reserva, as negligentes não. Restituir a nossa credibilidade é termos óleo de reserva. Amém? Óleo de reserva. Eu não vou perder a minha bênção, eu não vou perder a minha promessa, eu não vou perder o que Deus tem para mim. Acabou o óleo, tem óleo de reserva aqui. A minha lâmpada vai continuar acesa e eu vou continuar caminhando em direção à promessa de Deus para a minha vida. Amém, queridos? A negligência tem roubado promessas de nós, vitórias na área financeira, na área profissional. Muitos aqui sabem o que eu estou falando. Estão enfrentando desertos financeiros por conta de negligência com cartão de crédito, negligências com dívidas, com situações que não era para entrar, não era para ter feito. Negligência que tenta entrar em todas as áreas da nossa vida. Casamentos destruídos por negligência, falta de carinho, de atenção, falta de posicionamento ali, de uma casa que busca o Senhor. Negligenciamos o relacionamento, negligenciamos os momentos, negligenciamos os posicionamentos. Filhos que estão indo em rotas difíceis, por quê? Negligência dos pais, ausência, falta de posicionamento, de buscar, de aprender, de saber, de buscar uma solução, uma direção. Então que toda negligência saia da nossa vida em nome de Jesus. Amém? Deixa eu só fechar com 2 versículos aqui para fechar, senão a gente fica com o estudo não fechado. Versículo 21 diz assim: mandou trazer 7 novilhos, ainda Ezequias, estou no capítulo 29 ainda. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes como oferta pelo pecado a favor do reino, do santuário de Judá, e os filhos de Arão, os sacerdotes, que oferecessem sobre o altar do Senhor. Então, mais uma atitude de Ezequias: restaura o sacrifício, restaura a adoração. Isso para nós é o que? Restaurar o nosso altar nesta área. Dízimos e ofertas. Você pode gostar, não gostar, é princípio de Deus. Porque diz para Deus aonde está o nosso coração e a nossa confiança. E devolver para Ele o que é dele, o que não é meu. Então Ele restaura ali o quê? O sacrifício.
Ele restaura o seu altar, dízimos e ofertas voltam a ser restabelecidos no reinado de Ezequias. O povo volta a partir daí a sacrificar ao Senhor como era feito nessa época. Jesus ainda não tinha morrido, o sacrifício perfeito, tudo isso nós já entendemos, é outra história. Mas a oferta volta a ser feita ao Senhor. A restauração desse altar na nossa vida, que muitas vezes a nossa credibilidade também tem sido roubada nisso, porque nós não temos sido fiéis ao Senhor. No versículo 30, ele restaura a Páscoa. Perdão, versículo 30 não. No capítulo 30, no versículo 1, ele restaura a Páscoa. Ou seja, volta a dar valor ao que Deus instituiu. Amém? Ele começa a restaurar e voltar a dar valor a coisas que Deus dá valor, a coisas que Deus instituiu, né? E no capítulo 31, no versículo 5, quero fechar com esse versículo. Vamos ler, que eu quero fechar aí. Capítulo 31, versículo 5. Os músicos podem vir, por favor. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel fizeram o quê? Trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel, de todo o produto do campo, também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Pastor, isso não é a mesma coisa do que você acabou de dizer, a restauração deste altar, da fidelidade, dízimos e ofertas, que ele, no processo de restauração, ele conserta isso? É, mas também nos diz uma coisa: quem traz agora é o povo. Quem traz agora é o povo. Quando você restaura a credibilidade, você atrai o investimento. Amém? Quando você restaura a credibilidade, você atrai o investimento. Quando o povo começou a ver a credibilidade sendo restaurada, o culto ao Senhor, a adoração ao Senhor, os levitas, os sacerdotes, todo o processo que nós vimos aqui, o povo volta a confiar. E aí o povo volta a trazer em abundância, confiando, vendo que ali realmente, sabe, credibilidade, vendo credibilidade. Eu creio nisso, eu quero participar disso. Quando nós restauramos a credibilidade, nós atraímos o investimento. Às vezes temos lutado tanto por investimentos que venham na nossa vida. Restaure a sua credibilidade e o investimento vai chegar. Ao invés de focar no investimento, foque em restaurar a sua credibilidade, porque a tua credibilidade vai atrair o investimento que você precisa. Isso não só financeiramente falando, isso financeiramente é um princípio que rege, né, inclusive o mundo dos negócios, mas em todas as áreas. Quando a gente restaura a nossa credibilidade em Deus, no ministério, sabe, a gente atrai investimento sobre a nossa vida para que nós possamos crescer dentro da nossa casa. Quando a gente restaura a credibilidade, a gente atrai investimento também das pessoas em querer estar perto, em querer ter comunhão, em querer nos ajudar, em querer nos ajudar, em querer estar conosco. Nós vamos restaurando isso, restaurando a credibilidade, e o investimento vai chegando, porque Deus é um Deus que sempre honra posicionamento. Amém? Deus sempre honra os nossos posicionamentos. Vamos ver o que ficou nessa manhã. O importante é o que fica. De 1 hora se falando, se retém 15% do que é falado. Sabia disso? Verdade. Isso é um estudo didático. Pouco, né? Mas desses 15%, que fiquem coisas que realmente possam mudar a nossa vida. Amém? É por isso que a gente prega de novo, repete até. Né? Diz que para fixar mesmo, você tem que ouvir aquilo 60 vezes. Meu Deus, misericórdia. Então, em nome de Jesus, o que ficou para nós nessa manhã? Diga comigo. Restauração da minha credibilidade é o caminho para atrair tudo que eu preciso de Deus para a minha vida. Amém?
Glória a Deus. Você consegue lembrar por onde a gente pode percorrer esse caminho de restauração? Diga, é agora. O que mais? Restaurar as portas. Perseverar, decidir. Perseverar, decidir. Ela já fez ali para mim, ó. Já ficou. Se fosse os 15%, já amém. Né? Cada um vai ter o seu. Restaurar as portas. Restaurar a autoridade espiritual. Santificação. Restaurar o serviço, sacrifício. Palavra e louvor. Limpeza da imundícia. Negligência. Será que ninguém vai falar isso? Porque de tudo, irmãos, coisas tremendas, mas Deus falou muito ao meu coração sobre isso. Negligência. Quando eu lembrei dessa parábola das 10 virgens, eu falei, Senhor, tem misericórdia da nossa vida, né? Todas eram virgens. Todos nós somos servos de Deus. Todos nós somos amados do Senhor. Todos nós somos escolhidos. Todos nós temos promessas. Por que alguns vão chegar e outros não? Falta óleo, reservas, em nosso momento de carência. Não podemos ser negligentes. Amém? Com tudo que o Senhor tem colocado diante de nós, em nome de Jesus. E eu espero em Deus que essa palavra tenha te edificado, te abençoado, te fortalecido e sido um canal de Deus para te aproximar das promessas que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar um aplauso ao Senhor.